Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade às lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2021. E o tema que estamos estudando é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Chegamos na lição de número 12, a urgência do discipulado. Textual, portanto, ide e ensinais todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Ninguém faz missão sem fazer discípulo e sem confirmar os discípulos com o batismo. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar o desenvolver do seu crescimento espiritual. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local se desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. O que é o discipulado? O termo discipulado vem discípulo, que significa aprendiz, aluno e seguidor. Primeiro ponto do primeiro tópico. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus 5, versículo 1 e João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, ele subiu ao monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Somente os discípulos têm acesso ao seu monte, ao monte que Cristo está. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolverá-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida e na área espiritual, emocional e social, ou seja, no espírito humano, na alma e no corpo. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo e aparece na lista de dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Segundo ponto do primeiro tópico, a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinar todas as nações, ou faz discípulo em todas as nações, faz de discípulo discipular. O discipulado não é opção, é um mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Terceiro ponto do primeiro tópico, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta de diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo, e sobre os anjos, os homens e o pecado, sobre a expiação, a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, e sobre sua vinda e a igreja, que é antropologia, soteriologia, armatiologia, pneumatologia e cristologia, bibliologia e etc. Vamos para o segundo tópico. O tripé do discipulado. O tripé do discipulado. Palavra, comunhão
e serviço. Essa teologia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da Igreja de Jesus, é a marca da Igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Primeiro ponto do segundo tópico. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos apóstolos do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os profetas têm revelações e os apóstolos trazem os mandamentos. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Dois fundamentos da igreja, os profetas e os apóstolos. Isso quer dizer que eles continuam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas escrituras quanto nas próprias experiências dos apóstolos, os quais receberam revelações diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Segundo ponto do segundo tópico. A comunhão. Ter tudo em comum é partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou partilhar mutuamente de algo, evento comum ou acordo. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Terceiro ponto do segundo tópico. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Vamos ler Atos capítulo 4, versículo 32. O coração e a alma da multidão dos que criam era um só. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. A alma é a sede das emoções e fala dos mesmos afeto e sentimento. A comunhão deles era linda. O quarto ponto do segundo tópico. O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, ao sacerdote no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Falando do sacerdote do santuário, nós tínhamos lá no tabernáculo o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Isso é o espaço que um discípulo, alguém que aceita Cristo, começa tudo no átrio, depois lugar santo e vai para o santíssimo. Então temos a palavra, a comunhão e o serviço. Então eu aceito Cristo no altar de sacrifício, sou batizado na bacia, tenho comunhão na mesa de pães, sou cheio de dons no candeeiro, sou adorador no altar de incenso e me torno ministro no lugar santíssimo. Olha que coisa linda. Então, palavra, comunhão e serviço. Tenho palavra, recebo palavra no átrio, que é o sacrifício de Cristo, recebo Cristo, que é a palavra, tenho comunhão na mesa de pães, me torno adorador e me torno ministro no lugar santíssimo. Terceiro tópico. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, Jesus deixou essa ordem para o crescimento de cada pessoa que aceita o seu sacrifício. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos na vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram nova criatura e passam
a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento espiritual é sadio. Segundo ponto do terceiro tópico, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Efésio, formar, treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Olha que lindo, 3 anos, importante, né? 3 passos, 3 anos. Então, para haver um crescimento, né? Temos que passar pelo átrio, para o lugar santo, e para chegar no lugar santíssimo e nos tornar ministros de Deus para ministrar no seu altar, no seu trono. Olha que lindo, né? Terceiro ponto do terceiro tópico. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipular. Ao deparar com um grupo grego convertido, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos convertidos de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Então, Barnabé aí ele foi muito importante para essas pessoas ali. Então, ele sabia de uma pessoa que tinha experiência nessa área e ele buscou. É assim que devemos ser. Buscar pessoas que têm mais uma experiência que nós não temos. Isso é ser humilde, né? Então, ser humilde, quem é humilde, ele sempre quer aprender. Olha que legal, né? Então, tenho certeza que Barnabé aprendeu com Paulo naquele momento. Eles discipularam a igreja durante o ano inteiro. Assim, desde muito cedo a história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Conclusão. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Tá? Então, a Bíblia é a base dos valores morais e espirituais. Amém? Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajuda a discipular mais pessoas, né, para o reino de Deus. Amém? Quero agradecer a todos. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. E vamos aí para o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?